Todos nós passamos por momentos tristes, momentos de sofrimento, momentos de angústia. E todos nós mesmos, do rico ao pobre, de quem mora, sei lá, no Quênia, quem mora na Dinamarca. É, mas muitas vezes é nesse período de tristeza, de dores, que o Senhor, ele nos ajuda a purificar o nosso coração. Muitas vezes a gente atribui os nossos infortúnios ao Senhor. E muitas vezes a gente quer só ter momentos bons, e nos momentos ruins a gente fica mal agradecido e com o coração ruim, com o coração impuro, pensando mal do Senhor mesmo. E essas horas que a gente deve aproveitar para fazer um jejum, para se santificar, para buscar o Senhor. E nós temos na Bíblia muitos momentos em que pessoas passaram por dificuldades e mesmo assim louvaram ao Senhor, engrandeceram o seu nome, falaram sobre a sua bondade. E foram momentos assim diferentes, né? De motivos de sofrimento diferentes. Por exemplo, o povo, na época do profeta Jeremias, eles estavam passando por um momento muito difícil em Jerusalém, porque antes desse momento difícil, eles fizeram muitas coisas más e o Senhor reprovou eles e decretou juízo sobre eles. Eles estavam sacrificando seus filhos a Moloque, estavam queimando seus filhos, estavam fazendo injustiça judicial, oprimindo os pobres. E, e o Senhor não se agradou nem um pouquinho e enviou na época a Babilônia para oprimi-los e eles passaram por muitos momentos ruins assim de correção mesmo. E, e o Senhor faz isso ao seu povo, ele corrige, né? Em Provérbios 3, de 11 a 12, diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Em Hebreus 12, 6, fala: Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho. Então, muitas vezes a correção do Senhor é para nos purificar, para mudar o nosso caminho. Mas também há aqueles sofrimentos onde não é bem uma correção do Senhor, mas é um treinamento para a pessoa ficar mais preparada, né, para o que o Senhor tem planejado. Que foi o caso do rei Davi. O rei Davi, antes de virar rei, ele teve uma vida simples e desprezada. Ele foi perseguido pelo rei Saul, viveu fugindo por muito tempo no deserto e nas cavernas. E neste tempo que ele estava fugindo, ele também sofreu muitas injustiças, muitas traições e rejeições. E isso melhorou o caráter dele, melhorou o governo dele. Ele aprendeu a ter dependência no Senhor, aprendeu a ter humildade, ele aprendeu paciência e misericórdia. E ele escreveu lindos salmos, né, a respeito do Senhor, mesmo com toda essa dificuldade antes de virar rei. Ele não culpou o Senhor, ele não endureceu o seu coração para o Senhor. Ele procurou o Senhor, escreveu belos salmos. Ele teve uma atitude que agradou o coração do Senhor. Em um outro caso de sofrimento, que ele não precisava, que ele não merecia o sofrimento, foi o de Jesus. Jesus já veio sabendo o que iria acontecer, porque foi um plano, né? Um plano maior. Então ele já veio sabendo o que iria ocorrer. Ele veio disposto a obedecer. Mas mesmo assim, com toda a sua pureza de coração, ele reconhecia a bondade de Deus. Em Marcos 10, 18, ele diz: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus, né? Da bondade perfeita de Deus. E em Mateus 7,11 ele falou: Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, Jesus também, que é o nosso maior exemplo, ele reconheceu a bondade de Deus, mesmo sabendo as coisas horríveis que iriam acontecer com ele, as injustiças. E ele foi fiel até o fim. E eu queria terminar o vídeo citando um Salmos do Rei Davi, que é muito lindo, que ele fala da bondade de Deus, e que é o Salmos 34. Louvai ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta ao que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e vós ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido.
o, o povo que estava sofrendo a punição, né, que o Senhor estava dando para eles lá em Jerusalém, na época do profeta Jeremias, muitos também não culparam o Senhor, mas reconheceram a sua culpa, a culpa dos seus antepassados, dos seus pecados e das atrocidades que eles faziam. E eles também tiveram esperança no perdão do Senhor, para que o Senhor voltasse com seu rosto a eles. E em Lamentações 3, eles disseram: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E é isso, pessoal. Eu gostaria de terminar concluindo que muitas vezes as nossas aflições, as nossas tristezas, elas podem nos levar por um buraco maior, que nos trazem depressões, que nos trazem um coração fechado e injusto em relação ao Senhor. E você também pode fazer o contrário disso. Você pode usar seu sofrimento para se quebrantar, para fazer um jejum, para orar, tirar um dia para orar, ler a Bíblia, buscar a justiça do Senhor, buscar a palavra dele. E ele se agradará de você. E muitas vezes a vida é assim mesmo. A gente tem problemas na vida, todo mundo tem muitos problemas, todo mundo tem queixas. É algo que vai acontecer ao longo de toda a nossa vida, enquanto a gente viver neste mundo, nessa era. E é isso aí. Eu desejo a todos que encontrem a paz no Senhor.